Pois bem, vamos trabalhar um pouco aqui então, vamos ver a questão da Arca de Noé. Falar um pouquinho da sua construção e da sua localização. E são dois aspectos interessantes, a Bíblia nos dá muita informação. Alguém pode perguntar, muita informação? Eu não me lembro de ter visto tanta informação assim. Nós temos os detalhes, quer dizer, o Eterno não precisa contar todas as coisas. E por termos sido feitos seres pensantes, com a capacidade de ver o óbvio, nós podemos pegar e desenvolver essa questão. Vamos falar um pouquinho então com respeito da construção e localização da arca. Primeiramente então com respeito à construção. Primeiramente vamos ver então o que o texto bíblico nos fala com respeito a essa construção. O Eterno então diz a Noé lá no capítulo 6 de Gênesis, do versículos 14 a 16. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Bem, essa é a versão NVI, onde você já tem a tradução, literalmente, das dimensões, né? Que seria então 300 côvados o comprimento dela, 50 côvados a largura, 30 côvados a altura, uma abertura lateral, uma janela, né, na parte superior, de aproximadamente 1 côvado, que seria literalmente então meio metro. O que nós sabemos então com respeito a este texto que nos foi informado? Bem, nós precisamos ter uma noção do tamanho da arca, né, e coisa assim, e daí podemos trabalhar os cálculos para ver a quantidade de madeira que foi necessário para construir um barco deste tamanho. Nós vamos dar apenas aqui as ideias gerais por causa do tempo, não tem como entrar nem em todos os detalhes, então vamos tratar apenas das partes fundamentais. Quando nós pensamos em termos da arca, nós precisamos ter uma noção do que estaria acontecendo. A arca, como você pode anotar, seria praticamente o tipo de uma caixa, né? Mas muitos podem dizer, ela precisa ter um bico ali na frente. Não necessariamente, porque o alvo de Noé era flutuar. Ele não estava saindo de um lugar e indo para outro. Apenas queria ser então protegido, né, do dilúvio. Nós sabemos que essa arca tinha 3 pisos, um superior, um meio e um inferior. E dentro desses pisos haviam compartimentos, justamente para colocar os animais. Então são pequenos detalhes, são fundamentais para nós entendermos a dinâmica, o que estaria ocorrendo dentro da arca durante esses 371 dias. Algo que é muito importante é que a arca teria que ter uma estrutura que aguentasse tranquilamente todas aquelas forças violentas que teriam ocorrido durante o dilúvio. Lembrem-se que nós estamos tratando de um barco de 135 metros de comprimento. Um pouco mais de um quarteirão, né, do que nós estamos então habituados. Ou seja, uma estrutura muito grande, né, feita de madeira e que tinha que aguentar forças gigantescas que estariam ocorrendo logo no início do dilúvio. Logo depois do dilúvio, nem tanto, depois dos primeiros 40 dias, digamos. Porque aí nós temos um período apenas de inundação. Então a arca está praticamente o quê? Flutuando, né? Não seriam problemas muito sérios. Quer dizer, os primeiros 40 dias é que seriam problemas muito sérios. Então perguntamos, que tipo de madeira seria usado na arca? Claro, tem que ser uma madeira muito boa, né? Resistente. Então qual madeira Noé usou? A madeira então é o cipreste. Bem, cipreste é algo muito interessante. É o tipo de madeira que em contato com a água, ela se torna mais resistente. Isso é fascinante, né? Por exemplo, quando você observa aqueles filmes mais antigos, aqueles filmes de faroeste americano, você percebe aqueles trens a vapor e tinha umas caixas de madeira gigantescas, né? Na beira do trilho, como você vê aqui na imagem, era madeira de cipreste. E a água dentro dela não apodrecia a madeira. Ao contrário, essa madeira ganha resistência. Então é uma madeira apropriada para construção de barco. Veja que interessante esse detalhe, porque o Eterno não falou, olha, pegue umas tábuas por aí e tal. Não. Então ele dá o tipo de madeira, ele disse, olha, você vai usar esse tipo de madeira. Tanto é que a palavra utilizada, nessa palavra gofer, ela é de uma origem desconhecida, mas os estudiosos judeus, todos eles, dizem que essa gofer, essa árvore, né, é o que nós hoje chamamos então de cipreste. Quer dizer, é um tipo de árvore muito comum no planeta todo. Vamos tratar um pouquinho mais da arca de uma forma geral. Nós vamos passar aqui algumas ideias básicas.
A arca, o papel principal dela era a de flutuação e não de navegação. E algumas pessoas têm dificuldade em entender sobre essa questão. Porque quando pensamos em arca, a primeira coisa que vem à nossa mente é um navio, né? O alvo não era viajar. Noé não estava saindo aí para um cruzeiro com os animais. Eles queriam apenas se proteger do dilúvio. A arca era para simplesmente flutuar sobre as águas. E um sistema ideal para flutuação é o sistema como esse daí da arca. Quer dizer, se nós entrarmos um pouquinho na questão da engenharia naval, todo objeto grande, como esse aí de flutuação, ele possui 3 eixos, que são chamados eixos de rotação. A arca, se ela estivesse agora em minhas mãos, né, um modelo pequeno, eu poderia girar nesse sentido, olha. Ou seja, esse seria um eixo de rotação. Um outro eixo de rotação seria esse daqui. Ela poderia então girar nesse sentido. E esse outro eixo de rotação também. Ou seja, quando se fazem cálculos, esses são os 3 eixos importantes para serem avaliados em questão de estabilidade. Por exemplo, vamos ver aqui, se eu pegasse a nossa arca, né, e virasse de frente, pegasse essa área daqui, ó, o que poderia acontecer? A arca então poderia tombar para a esquerda ou para a direita. A pergunta então é, o quanto ela poderia tombar sem que ela virasse totalmente? Então, é possível fazer um cálculo baseado nessa estrutura que nós temos para saber o quanto ela poderia tombar. Lateralmente, a arca poderia chegar até, no máximo, 60 graus e ela voltaria então ao local, com todo o peso dentro dela. Por quê? Porque a flutuação dela é espetacular. Já no sentido de subir e descer, imagine a arca nessa posição. Então ela subindo ou descendo, ela poderia chegar até 75 graus e ela não cairia do outro lado. Ela voltaria. No entanto, os navios que nós temos hoje em dia, já com 30 graus, eles afundam, né? Imagine então 60 graus. Numa leva mais ou menos como essa daqui, o máximo que se consegue aí pela estrutura é por volta de 45, 50 graus. Mais do que isso, então, este navio parte. Então nós temos uma mega estrutura da arca. Agora, no caso aqui, né, de girar neste sentido, o pessoal então só vai ficar meio zonzo, né, porque não haverá problema. Vamos imaginar agora então um barco na água. Olha só, olha o que ele enfrenta dentro da água com pequenas ondas. Esse é um barco pequeno. Agora imagina Noé dentro da arca e tendo que enfrentar coisas desse jeito. São os primeiros 40 dias da arca. Como fazer que o mecanismo funcionasse sem maiores problemas? Por aí você já tem uma noção, então. Tinha que ser uma estrutura que aguentasse esse tipo de força, que aguentasse esse tipo de impacto, que aguentasse impactos laterais, impactos frontais. A estrutura tinha que ser literalmente extremamente firme para não partir, né? Imagine então se houvesse, por exemplo, um vazamento. Claro, então seria uma dificuldade tremenda conter esse tipo de problema. Então dá para se ter uma noção, né, aí para ver o que Noé passou. Esta é apenas uma ilustração de um barco, né, num dia em que o mar está aí ligeiramente agitado, né, dá para fazermos aí uma pequena comparação. O que seria então essa arca? As suas proporções de uma forma específica. A arca possuía 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Nós gostaríamos de sugerir, se você tivesse a oportunidade, pegue um pedaço de madeira aí com essas proporções. Bem, vamos pegar uma madeira então, por exemplo, de 300 milímetros, que daria aqui 30 centímetros. Uma de 50 milímetros, né, 5 centímetros, e a outra então de 30 milímetros ou 3 centímetros. Ou seja, 30 centímetros, 5 centímetros, 3 centímetros. Pegue esse pedaço de madeira e coloque, por exemplo, dentro da água, numa praia, por exemplo, e vejam como ele é estável, né, com todas as ondas batendo nele, como ele permanece, né, ele sobe, desce e não vira. Por quê? Porque essas proporções são ideais para flutuar. Por isso dizemos, existem muitos relatos tratando de outros barcos, né? E alguns relatos até nos dão as dimensões, mas somente a arca bíblica flutua. Bem, então, como saber
as dimensões, praticamente, nós temos esses valores: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Temos praticamente vários côvados diferentes, mas a flutuação deles não é gigantesca. Por exemplo, o côvado babilônico dava 50 centímetros e 3 milímetros. O côvado egípcio dava 52 centímetros e 5 milímetros. Era o côvado que os egípcios pagavam ao faraó, mas quando vinha então a restituição do imposto de renda, vinha no 44,7, quer dizer, era um pouquinho menor assim, né? É bem normal isso aí dentro da política monetária dos países. O côvado hebreu também, 51 centímetros,8 milímetros. Esse o maior, e o menor, 44 centímetros e meio. Então nós temos uma flutuação aí de mais ou menos 8 centímetros entre o côvado maior e menor. A gente pegou o menor de todos para não dizerem que estamos exagerando no tamanho da arca. Vamos fazer os cálculos baseado no côvado menor, que seria o de 44,5. Portanto, fazendo estes cálculos, a arca teria então 133,5 metros de comprimento, 22 metros e 25 centímetros de largura e 13 metros e 35 centímetros de altura. Dá pra gente ver que era um barco relativamente grande, né? Para entender o tamanho da arca, apenas alguns barcos em termos de comparação. O número 1 que vocês estão vendo ali seria a arca, criada mais ou menos e tendo sido feita por volta de 2300 a.C., aproximadamente 133 metros. O número 2 é a caravela. Então, caravela, né, que é muito pequena em comparação à arca, mede 30 metros. Temos o 3, que é o Clipper, produzido por volta de 1800 d.C., com 65 metros. E o maior barco construído, né, além do tamanho da arca, foi construído então em 1858, né, depois de Cristo, com 211 metros, que foi o Great Eastern. Temos ali então um outro que foi criado no início do século passado, número 5, só para ter uma noção então, né? Porque hoje poderíamos pegar os super petroleiros, né, que são gigantescos, mas no início do século passado nós temos o Queen Elizabeth, com 312 metros de comprimento. Uma noção então da arca em relação aos barcos que temos por aí. Vemos aqui então o volume da arca com 40.500 metros cúbicos. O peso bruto dela era de quase 14 mil toneladas e o deslocamento dela de aproximadamente 20 mil toneladas. E aqui você consegue ter noção do tamanho de um ser humano em relação à arca. Olha a grandeza dessa estrutura. Ou seja, então o volume total da arca seria equivalente a um prédio de 67 andares com apartamentos de 200 metros quadrados. Se nós pegarmos esses containers de 40 pés, que são aqueles containers gigantescos, nós teríamos condições de colocar 360 deles para formar o volume que a arca possuía. Se nós pensarmos em termos de jaulas de 12 metros cúbicos, que é algo extremamente confortável para um animal, em termos de transporte, caberiam 3.400 jaulas dentro da Arca de Noé. Bem, estão vendo esse Volkswagen Fox? Caberiam dentro da arca 3.970 carros desse estilo. Olha só, quase 4.000 carros. Então dá para nós termos uma noção do tamanho desse barco. Então eu te pergunto, e por que isso é importante? Porque tem pessoas que quando se fala em Arca de Noé, eles pensam que a arca era um barquinho pequenininho, uma coisinha pequenininha. E não era, era gigantesca, né? E deixa-me aqui então fazer uma pergunta. Por que alguém iria construir um barco desse tamanho se o dilúvio fosse local, né? Não fosse global? Faz sentido? A resposta é não. É gigantesca essa arca, né? E nós estamos tratando aqui de algo de proporções globais. Então, claro, para um dilúvio global, essa seria a melhor maneira de acomodar estes animais, para que eles flutuassem, né? Para que fossem protegidos de toda essa tempestade. O que, no caso assim, de um dilúvio local, por exemplo, não faria menor sentido, né? Um barco desse tamanho. Aí, no caso então de um dilúvio local, deixaria-se os animais por conta própria, mas alguém iria dizer, eles iriam morrer afogados. Certeza que não, eles iriam embora. Bem, então nós temos aí um barco gigantesco. Aí então outros argumentam, mas para construir um barco desses, né, desse porte, desse tamanho, há necessidade de tecnologia.
Bem, nós sabemos que o personagem Tubal-Caim, ele era artífice de todo instrumento cortante de ferro e de bronze. Ou seja, 2 gerações antes de Noé, já havia mineração, siderurgia, metalurgia. Havia sim, tecnologia para que pudesse então ser feita a construção da arca. Bem, este é o Grupo Investigativo Bíblico e nós aguardamos você então no próximo vídeo para falar sobre a construção da arca e numa sequência falaremos sobre os animais então dentro da arca. Shalom Aleichem, paz seja com todos.